Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa meditação que nós vamos partilhar com a Igreja de Cristo, eu recebi no encontro de oração, do grupo de oração, que nós nos reunimos aqui no templo todos os dias, 18 horas. E nesse dia que eu recebi essa mensagem, semana agora, eu estava com meu coração entristecido, com algumas circunstâncias, não é nada grave com a minha família. Minha família, glória a Deus, está em paz. Estamos realmente desfrutando da bênção, da proteção, do livramento e da misericórdia do Senhor. Glória a Deus, temos sido vitoriosos. Inclusive, a vida da minha esposa tem sido realmente sustentada pelo Senhor. Somos vitoriosos. Mas aconteceu um fato e eu estava entristecido. Eu entrei aqui no templo, fiquei em silêncio. Nós colocamos uma música de fundo e eu fiquei em silêncio e fiquei ali meditando, orando, conversando com o Pai. Interessante que o grupo chegou e naquela noite ninguém orou em voz alta. Não sei o que, Deus tinha realmente um propósito e ninguém orou em voz alta. Todos eles entraram e ficaram orando em silêncio, conversando com Deus. E no meio dessa visitação, houve uma visitação do Senhor. Eu recebi, quando eu consegui abrir o meu rosto, eu estava chorando um pouco. E quando eu abri o meu rosto, eu vi um vulto, até achei que era um irmão, mas não era, era uma presença, era um ser, uma pessoa realmente, com um rosto muito diferenciado, um rosto de uma paz, de uma expressão angelical, vou dizer assim. Eu fiquei quieto, continuei na minha meditação, e esse mesmo ser, ele me entregou uma mensagem, não com palavras, mas o meu coração começou a ser ministrado. Foi uma visão tão extraordinária, tão gratificante de participar dessa visitação do Senhor. Depois que, conversando com outros irmãos, uma irmã também teve a percepção dessa presença, só que ela não sabia o que era, achou que era um outro irmão que a luz estava meia luz, estava meio apagada, e ela também teve essa percepção. E a meditação, então, portanto, eu sei que nós usamos o estudo que nós temos, a preparação teológica, mas essa mensagem literalmente veio dos céus. Houve um emissário, um mensageiro, que veio e nos trouxe essa mensagem à minha vida, para que eu possa partilhar com a Igreja de Cristo. O interessante, amados, que muitas vezes nós não temos um referencial exato, nem bíblico, de como ocorre uma visitação dos céus. Nós nem temos uma noção do que seria um anjo, de ver e reconhecer que essa pessoa seria um anjo. Por isso, muitas vezes nós temos que ter cuidado com visões. Eu não tenho costume de tantas visões assim, mas essa foi algo muito profundo, algo muito sugestivo naquele momento. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11, ele nos faz um alerta de que o anjo, até Satanás, o próprio diabo, ele pode se transfigurar num anjo de luz e nos enganar e nos levar ao engano. Por isso, temos que tomar muito cuidado com visões, mas eu não poderia negar que essa visão veio dos céus, pela palavra que vocês vão perceber, como foi algo realmente enviado por Deus para a nossa igreja, para a edificação da nossa igreja. O referencial que praticamente nós temos, que eu tenho de anjo, alguma coisa assim, eu tenho que desde menino. Quando eu era criança, eu frequentava muito as igrejas católicas aqui nessa cidade, principalmente ali da Santa Cruz, a igreja matriz da cidade, e eu sempre gostei, sempre me atraiu aquelas pinturas da vida de Jesus, algumas coisas que tinham ali, principalmente no nascimento de Jesus, aqueles anjos rodeando. A imagem que eu tenho de anjo na minha concepção, até infantil, são daqueles seres pueril, até assim de um aspecto muito bonito, muito pueril, muito infantil até, muito delicado, aquelas figuras
que representavam. Aqueles seres tão bonitinhos, angelicais, com suas bochechas rosadas. Essa é a minha identificação como anjo. Eu me lembro que esses dias eu estava assistindo um filme, Os Dois Papas, e ali numa das cenas desse filme, aparecem os dois papas dentro da Capela Sistina. E ali eu fui pesquisar e eu vi que foi uma montagem, um cenário montado para o filme, mas não deixou de mostrar para nós a beleza daquela capela que foi pintada por Miguel Ângelo lá no ano 1508, mais ou menos. O Brasil estava sendo não descoberto, mas estava sendo realmente tomado sério a posição portuguesa em vir tomar posse dessas terras. O Brasil já tinha sido visitado há muito tempo atrás, como América, mas o ano de 1500, para nós, na história, reconhece que os portugueses tomaram posse definitiva do Brasil, da terra Brasilis, como se diziam. Mas nesse 1500, Miguel Ângelo levou mais ou menos 4 anos para pintar todo o teto daquela capela. É uma capela linda, enorme, e tem 13 metros de altura. E esse teto, o principal afresco dele, a pintura, é o juízo final. E esse juízo final que Miguel Ângelo pintou, existem muitas figuras de anjos também. Anjos com suas bochechas rosadas, com realmente toda a descrição de como será desde Adão, aquela grande figura de Adão levantando a sua mão, a ponta do dedo e tentando tocar o ponta do dedo de Deus, a necessidade do homem de retornar à reconciliação com o seu Deus, com a divindade que um dia foi quebrado pelo pecado. Mas diante disso, é essa nossa imagem que nós temos de anjos. São aqueles seres tão bonitinhos e engraçadinhos, até bonito de se ver. Mas a Bíblia não apresenta os anjos assim. Biblicamente dizendo, se você for olhar desde o Antigo Testamento, você vai encontrar anjos com a visitação desses anjos na terra, eles aparecem como seres humanos, aparecem como ministradores realmente, portadores de uma mensagem divina. E em alguns casos, realmente, eles aparecem como nós chamamos e conhecemos na teologia, como teofania, teo Deus, fania, aparição. Eles aparecem como Deus se revelando ao homem numa necessidade, principalmente quando nós encontramos no Antigo Testamento, quando se fala sobre o anjo de Deus, que nada mais é para nós é identificado, e nós aceitamos isso, como é a figura de Jesus, pessoalmente, vindo trazer uma ministração, uma mensagem dos céus para o homem. Então nós temos essa revelação. A única citação bíblica lá no Antigo Testamento que nos dá uma noção sobre a visualização de algo que diferenciou um desses seres, está lá em Daniel 3, capítulo 25, quando os 3 jovens, amigos de Daniel, são lançados na fornalha. E quando eles são lançados na fornalha, diz o texto, que Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, olhou e no meio do fogo viu aqueles 3 jovens passeando. Só que não eram 3 agora, eram 4. E ele cita que esse quarto ser, esse quarto homem, tinha figura como se fosse um filho de deuses, quer dizer, havia algo na expressão desse quarto ser que o identificou como um ser sobrenatural, como um ser angelical. Então ali nós vemos também o símbolo maior da teofania. Jesus estava presente naquele momento. Nós aceitamos isso como uma revelação de Deus, uma aparição de Deus, uma manifestação de Deus na terra. Mas a ministração de hoje, eu não vou falar sobre anjo de maneira alguma, mas eu vou falar sobre rosto angelical. Eu não vou falar sobre anjos vindo trazer revelação, não vou discutir angiologia nesse momento. O que eu quero partilhar com os amados é sobre o rosto angelical. A meditação, o tema dela se faz um rosto angelical. Esse rosto que eu tive a oportunidade, o privilégio de presenciar naquele instante, e eu vi a diferença realmente que não era da terra, mas sim dos céus. Mas o que eu quero fixar conosco não é sobre essa visão, mas sim
sobre um rosto angelical. E a teor dessa mensagem, que esse ser, essa identificação que eu tive com esse ser angelical, foi sobre isso. E eu não vou falar sobre anjos, mas sobre um homem, sobre um cristão, ser identificado com um rosto angelical. Isso sim, a Bíblia cita isso daí. E eu gostaria de convidar você a partilhar comigo. Eu vou ler o texto, mas se você tiver a oportunidade de partilhar esse texto, eu desejaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta. O texto é lá em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Esse cristão que foi identificado com o rosto de um anjo, um rosto angelical, se chama Estevão. E eu gostaria de ler esse texto com você. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e os da Cilícia, e o da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria do Espírito Santo que estava sobre ele, e pelo qual ele falava. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo-os arrebataram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra o templo e contra a lei de Moisés. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes do nosso povo. Todos que estavam assentados no sinédrio, presta atenção, fitaram os olhos em Estevão e viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Que Deus possa abençoar essa palavra, que Deus possa conduzir, o Espírito Santo possa conduzir essa palavra em direção à necessidade do nosso coração. Estevão foi um judeu helênico. Quem eram os judeus helênicos? Um homem de fé e cheio do poder do Espírito. O versículo 5, capítulo 6, versículo 5, fala que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era um cristão helênico, um judeu helênico. Judeu helênico era aquele que não era nascido na Judéia especificamente e que não falava o aramaico, mas sim a língua da época, que era a grega. Ele nasceu fora da Palestina, mas estava ali. Mas era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi eleito, escolhido aqui no capítulo 6, como diácono da igreja de Jerusalém. E nesse momento que ele foi escolhido como diácono, a presença da graça de Deus era tão forte nesse homem, nesse cristão, que ele começou a fazer sinais e prodígios, milagres no meio do povo. E isso certamente incomodou as pessoas, principalmente alguns judeus que estavam ali em Jerusalém. E eles começaram a tentar discutir com Estevão, teologicamente, alguns pontos. E ele toma a supremacia do debate, e ele fala com eles de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão apologética, defendendo a fé cristã. E ele fala de tal forma que eles não resistiam à sabedoria de Estevão, porque ele estava sob o domínio do Espírito Santo. E nesse contexto, toda essa confusão, eles não tiveram outro mês, e quando as pessoas não conseguem, nós estamos vendo hoje na política nacional muito comum isso, que quando a pessoa não tem argumentos, ela se torna violenta, ela quer agredir, ela quer destruir aquele oponente, porque ela não tem capacidade de discutir um assunto. E ali estava acontecendo isso. E eles arrastaram Estevão até o Sinédrio, que era praticamente o Supremo Tribunal da época dos judeus. E ali ele dá uma aula, se você ler depois com calma em casa, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos todinho. Ali Estevão dá uma aula de Antigo Testamento tremenda. Ele dá uma aula fazendo-a cristologicamente, dizendo que Cristo, Jesus, o Nazareno, era o Messias prometido, que estava na lei, que estava lá nos escritos proféticos de todo o povo judaico. Ele faz uma aula, ele dá praticamente ele confirma toda a revelação de Jesus como Messias. Mas isso, o confronto, gerou toda essa confusão que nós vamos ver no final. Mas a discussão que eu quero levantar hoje,
a discussão que eu gostaria de deixar no seu coração, que foi movida no meu coração, foi o seguinte: é possível hoje, no contexto que vivemos hoje, será que é possível nos dias atuais encontrar cristãos também com o rosto angelical? Será que é possível hoje, dentro das igrejas, em qualquer lugar que seja, encontrar cristãos que tenham um rosto como foi de Estevão, olhar e ver um cristão, um irmão da igreja e dizer: eu estou vendo como se fosse o rosto de um anjo? Será que há possibilidade hoje? Eu sei que você está conjecturando o seu coração, alguns dizendo: não, não é possível. Mas eu quero dizer para você que é uma necessidade, não uma possibilidade. Queridos, isso deveria ser uma necessidade, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje. Esses dias tumultuosos que estamos vivendo hoje, diante de toda essa pandemia, de tudo aquilo que a igreja está atravessando, os cristãos estão atravessando. Amados, há uma necessidade de olhar para esses cristãos e ver o rosto de um anjo, sim. Não é encontrar anjos, mas é ver cristãos, homens, mulheres, que ao olhar para eles eu possa ver um rosto angelical. Sim, há uma necessidade. Porque encontrar pessoas com o rosto de Belial, rostos que são satânicos, amados, isso é comum. Isso é você só sair no mundo hoje, você vai encontrar muita gente que a transparência, você bate o olho e vê rosto de Belial. Mas há uma necessidade sim, de encontrarmos cristãos não somente dentro das igrejas, mas em todos os locais, cristãos que possam estar com rostos angelicais. Mas eu quero que você entenda, que para você ter um rosto angelical, não há nada que você possa adquirir isso pronto. Isso não é conquistado da noite para o dia. Isso é conquistado sim, é um resultado de uma busca constante com o Senhor, de um tempo com Deus, de entrar no Santo dos Santos, diz os louvores. Amados, para você ter um rosto, para o cristão ter um rosto angelical, ele necessita estar cheio do Espírito Santo, e para se estar cheio do Espírito Santo, você não adquire num culto efusivo, você não adquire num momento de oração, de imposição de mãos, seja mais o quê? Não, você não adquire porque um profeta botou as mãos na sua cabeça e invocou sabe lá o quê, e você saiu de lá cheio do Espírito Santo. Não cremos nisso biblicamente falando. Ser cheio do Espírito Santo requer presença constante do Senhor, na busca pelo Senhor, na ponta do altar. Há uma necessidade de uma constância, de uma intimidade, de andar com o Senhor. Queridos, nós estamos necessitando de gente que, como Moisés, lá Êxodo capítulo 34, cita que quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as 2 tábuas do mandamento, ele passa lá 40 dias e 40 noites, e ele passa ali num jejum completo, sem necessitar de água e pão, porque a presença de Deus supria isso. E quando ele desce de lá com as tábuas do testemunho, diz a palavra lá no livro do Êxodo, capítulo 34, acho que a partir do versículo 38 em diante, cita que o seu rosto brilhava tanto, que Arão, Josué e os outros não podiam olhar para Moisés, eles não conseguiam firmar a visão para Moisés, porque o seu rosto brilhava, e eles foram obrigados a cobrir o rosto de Moisés com um véu, colocar um véu por cima dele, porque o brilho da presença de Deus era tão intensa nesse homem, que ninguém podia fitar como um anjo angelical, como um rosto angelical. O apóstolo Paulo, lá na sua carta, 2 Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 18, ele nos dá uma noção, e eu gostaria até de ler com você, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo reinterpreta esse texto, do brilho que estava sobre o rosto de Moisés, e ele nos dá uma palavra muito interessante, 2 Coríntios 3, versículo 18, todos nós, quem somos? A igreja, com o rosto desvendado, contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo.
Paulo nos fala que esse brilho, essa presença de Deus, hoje nós não podemos ter acesso diretamente a Deus, mas essa presença com Deus, Ele nos faz como uma visão por espelho, uma visão que reflete sobre nossa vida, sobre o nosso rosto, um rosto angelical, que nada mais é do que a glória de Deus na nossa vida, pelo Espírito. E isso é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que faz em nós realmente uma transformação, como ele diz aqui, de glória em glória, de presença em presença. Há uma necessidade, o ponto-chave é o seguinte, é buscar ao Senhor constantemente de glória em glória. Ninguém se enche da glória de Deus apenas no momento, mas nós temos que ter uma constância, buscar ao Senhor, procurar estar na presença do Senhor, tirar um tempo de intimidade com Deus. Amados, o grande desafio é permanecer na presença do Senhor. O cristão deveria ser identificado por esse brilho, por esse reflexo desse brilho de estar na presença de Deus. Quando eu digo que nós necessitamos sim de homens e mulheres com rosto angelical, eu estou dizendo em outras palavras, precisamos de cristãos que andem na presença da glória de Deus. É simples, mas não andem longe. Pastor, mas eu oro na minha casa, eu vou lá, procuro no meu quarto. Sim, meu irmão, mas há uma necessidade de você tirar um tempo para estar muitas vezes em silêncio na presença de Deus, porque nós achamos e confundimos as coisas. Nós chegamos e achamos que estamos na presença de Deus, e chegamos à presença de Deus e despejamos um monte de pedidos, de necessidades, de coisas que surgem do dia a dia, e geralmente são pedidos egoístas, pedidos para nós mesmos, ou mais para a nossa família. Nos esquecemos realmente que a presença do Senhor, Ele tem muito mais poder na nossa vida, de trazer algo muito maior para a nossa vida, é nos fazer ter realmente ossos angelicais, que possam identificar. As pessoas têm que olhar para nós cristãos, e identificar em nós um brilho que não existe no mundo. Ninguém tem luz própria, meu querido, não somos estrelas. Muita gente se acha tão estrela. Essa luz não pertence a nós, pertence a Deus, a glória dele. Mas de andar na presença da glória dele é que nos faz ter rostos angelicais. Queridos, qual o primeiro sinal para reconhecer um cristão brilhante? Um cristão que irradia o brilho da presença de Deus. Sabe qual é? Perseguição. Se você quer saber se um cristão está tendo um rosto angelical, que ele adquiriu lá na presença da glória de Deus, esse cristão certamente será perseguido. Por quê? Porque esse brilho incomoda. Esse brilho, mesmo que seja por espelho, está dizendo aqui, ele nos transforma de dia em dia, de glória em glória. O cristão começa a ficar diferenciado. Amados, isso não é vaidade, isso não é orgulho, isso é presença de Deus, é algo inevitável, porque aquele que anda na presença de Deus, ele se torna realmente, ele começa a passar a incomodar as pessoas. Por quê? Porque esse brilho incomoda aquela pessoa que não consegue estar e não conhece Deus e não tem tempo para Deus. A presença de Deus em nós nos torna brilhantes. Mas aqui nesse texto de Estevão, de Atos dos Apóstolos, o relato, me deixa algo muito, desperta a minha atenção, e despertou minha atenção. Queridos, quando eu brilho da presença de Deus, esse brilho, presta atenção, esse brilho da minha vida, no meu rosto, não impacta ninguém. Vou repetir. O brilho que eu adquiro na presença de Deus não impacta a vida de ninguém. Pelo contrário, como eu disse,
provoca confronto, incomoda as pessoas. Quando Estevão aqui, que você vira no texto e vira o seu rosto, como se fosse o rosto de um anjo, isso aí incomodou as pessoas, principalmente os religiosos, e eles se tornaram agressivos, irados, raivosos, odiosos, e partiram para cima de Estevão. O texto fala aqui, capítulo 7, versículo 54, que eles se enfureceram, e o seu coração, enfureceram o seu coração de ódio, e rilhavam os dentes. É algo até mesmo, é uma cena assustadora, mas é isso que acontece. E amados, isso não impediu as pessoas, toda essa presença, esse brilho, esse rosto angelical, toda essa presença do Espírito Santo, até do conhecimento da palavra para poder debater, e isso incomodou as pessoas e tornou Estevão perseguido. Por que eu estou dizendo isso? O brilho não incomoda as pessoas, mas não impactam. O que impactam as pessoas, se você depois pode olhar, versículo 60, eles arrastam Estevão para fora da cidade e começam a lançar pedras. E amados, as pedras não são pedrinhas pequenas, não estão tacando pedregulhinhos, eles estão tacando pedras grandes, que cada pedrada dessa arrancava tecido da carne, esfolava e começava realmente a penetrar no corpo. É algo terrível, a morte por apedrejamento é algo assustador, é algo tão violento, tão incompreensível, é uma bestialidade enorme. E o versículo 60, capítulo 7 e 60 fala que ele, na hora que ele estava recebendo as pedradas, ele se ajoelha e em voz alta ele diz: Senhor, não lhe imputes esse pecado, e liberou o perdão àquele povo. Amados, o que incomoda as pessoas é o meu brilho, mas o que impacta os corações das pessoas é a minha reação diante dessa perseguição e desse confronto. Muitos de nós aqui, se fôssemos nessa situação, estaríamos revidando, brigando, gritando, atacando e até com ira no coração. Mas esse brilho trouxe uma expressão angelical, é a reação que Estevão teve diante de toda essa prova que ele estava vivendo. Aprenda uma coisa, o aspecto angelical, o brilho na vida do cristão, ele incomoda as pessoas e leva a ser perseguidos. Mas a reação desse cristão, quando ele é provado diante de uma tribulação, diante de um medo, uma injustiça, uma perseguição, diante das pedradas da vida, é nesse momento, a expressão, a minha reação a tudo isso, é que vai impactar com certeza a vida das pessoas. Porque aqui no versículo 60 mesmo, lá no capítulo 7, diz assim: e Saulo consentia na sua morte, estava presente. Quem era esse Saulo? Era o maior perseguidor da igreja, era um fariseu, era um homem zeloso pela lei mosaica, era um homem extremamente zeloso que tornava ele violento. Ele estava nessa época aqui perseguindo os cristãos e continuou perseguindo. Foi um homem que tinha um zelo tão grande por a lei de Moisés, que ele consentia até na morte dos cristãos. Ele começou uma perseguição severa, mas esse homem, nesse momento aqui, diz que a capa de Estevão foi dada a ele. E nesse momento, esse rapaz, ainda novo, vivenciou algo que na sua religião ele nunca tinha visto. Que diante daquelas pedras, diante de toda aquela acusação, injustiça, que ele sabia que isso estava sendo injusto, mas diante de tudo aquilo que Estevão estava vivendo, ele consegue olhar para os céus e dar graça e liberar perdão. Ele liberou o amor do Pai para Saulo de Tarso, esse homem religioso judeu, zeloso. Isso foi demais. É a mesma coisa que muitos estavam aquele dia no Calvário, quando Jesus estava sendo pregado naquela cruz. Um homem justo, injustiça contra ele, foi vilipendiado, coroa de espinhos, maltratado, pregado naquela cruz injustamente.
Todos sabiam disso. Tanto sabiam que aquele homem ao lado dele também sendo crucificado, ele olha do lado e quando vê Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso constrangeu o coração daquele ladrão, de um homem fascínora. Errado quando a igreja interpreta isso como bom ladrão. Não existe bom ladrão. Ninguém ia para a cruz porque não era injusto. Não, o único que foi injusto que foi para a cruz foi Jesus. Era um homem fascínora, assassino. Já devia ter morte sobre ele. Mas ele viu a expressão do amor no rosto angelical de um homem dilacerado como foi Jesus. Da mesma forma que Saulo de Tarso olhou para Estevão e viu o amor de Deus manifesto na prática. Queridos, como faz falta disso hoje. Se a igreja de Cristo hoje, durante essa pandemia que está aí assolando o mundo todo, se a igreja de Cristo tivesse essa presença do Espírito Santo que teve na vida de Estevão, e não é impossibilidade, é possível sim, porque o Espírito Santo é o mesmo. Mas se nós tivéssemos essa expressão, esse brilho do amor de Deus, esse povo se correria para Deus, não somente porque estão vendo o brilho, mas eles estão vendo a nossa reação frente a tudo que está acontecendo. Cristãos morrendo de medo da morte, como se isso fosse um final, fosse tão trágico e desesperador. Ah, queridos, a igreja está falhando. O brilho não está realmente convencendo, porque se você apertar um cristão hoje, ele se ira. Taca uma pedra num cristão, atira uma pedra, não precisa ser muitas, uma pedra só num cristão, e você vai vê-lo praguejar, e se ele não se virar contra você, e avançar contra você com ira no coração: pastor, isso é injusto. E daí? A cruz foi justa para o teu Salvador? Essas pedradas foram justas para esse homem cristão, irmão nosso, de nome Estevão? Queridos, nós precisamos reavaliar o nosso cristianismo, reavaliar o nosso brilho, reavaliar realmente aquilo que nós estamos vivendo. Não importa só brilhar, não importa só brilhar, importa a minha reação, o meu brilho, na hora que eu sou provado, na hora que a tribulação bate na minha porta, a hora que uma porta se fecha, de uma perda, um diagnóstico. A minha reação diante das pedradas da vida é que faz toda a diferença para esse mundo lá fora. As pessoas estão de olho no brilho, mas estão de olho na reação desse brilhante, com certeza. Queridos, o grande desafio para nós hoje é sermos constantes e permanecer. Estevão me dá algo muito importante, uma lição muito importante. Você pode estar dizendo: pastor, mas não é fácil permanecer, estar na presença de Deus e ter uma reação de conformidade com essa presença de Deus. Sim, eu concordo com você, mas Estevão também tinha a mesma fraqueza e dificuldade que eu e você temos. Mas ele me ensina, capítulo 7, versículo 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos e viu a glória de Deus, e Jesus à sua direita, o Filho do Homem em pé, à destra do Pai. Queridos, eu só consigo permanecer nesse brilho, eu só consigo permanecer nesse exemplo que Estevão me desafia, se eu não tirar os meus olhos do alto, olhar para cima, para o autor e consumador da minha fé, Jesus o Cristo. Eu não posso abaixar os meus olhos, eu não posso tirar os meus olhos do Senhor. Nessa pandemia, quantos estão abaixando os olhos, estão vendo a desgraça que está acontecendo, se esquecem de erguer os olhos e olhar para aquele que é soberano, sustentador e doador da vida. Deus tem poder, meu querido, para sarar um câncer. A minha família é prova viva disso. Se Ele diz a uma célula cancerígena
cessa, não se prolifere mais, e ela obedece porque é ordem do Senhor que a criou. Ele não vai repreender um vírus na minha vida, na vida da minha família e quem quer que seja. Não é por isso que eu saio por aí agora sem máscara e fazendo todos os alardes, não é isso, amados. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás fala: suba no pináculo do templo e pule. E se você voar, as pessoas vão olhar e vão crer em você, Jesus. Vão achar que você é o super-homem. E eles vão crer nessa coisa maravilhosa que vão ver. E Jesus fala: também está escrito, não tentarás o teu Deus, o Senhor teu Deus. Eu não estou tentando Deus. Eu continuo fazendo aquilo que a vigilância sanitária me determinou, usando álcool gel, lavando minhas mãos, usando máscara ao sair daqui, não se reunindo com aglomerações, fazendo aquilo que me cabe, ficando o máximo possível em casa. Mas, queridos, fazendo isso, obedecendo, porque foi uma determinação governamental. Mas eu não estou apavorado de maneira alguma, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu Deus tem a capacidade e o poder e soberania de sustentar a minha vida e de todos aqueles pelos quais são os meus queridos. Queridos, o objetivo de cristãos com rostos brilhantes é impactar vidas. Se a igreja não estiver impactando vidas, se eu e você não estivermos impactando vidas, eu vou dizer para vocês que nós estamos fora do propósito de Deus. Fora do propósito de Deus. Você pode estar dizendo, conjecturando mil coisas, e eu quero responder essa conjecturação com você, com o apóstolo Paulo novamente, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim, que Ele nos conforta, quem? O Pai da misericórdia, o nosso Deus, Cristo, nosso Salvador. Ele nos conforta. Confortar é ficar ao nosso lado, em toda a nossa tribulação, seja lá o que for que atravessemos, Cristo está conosco, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Tradução: eu tenho que ser consolado, eu tenho que ser consolador, impactar vidas, com a mesma obra que o Senhor um dia impactou a minha vida particular. Da mesma forma que eu ando com Deus e busco a sua presença, e sou alcançado por Ele, cada dia que eu possa ter essa experiência renovadora com o Espírito Santo e com Deus, quanto mais o meu rosto brilhar e ter um aspecto angelical, mais eu vou poder, sim, eu vou ser perseguido, vou incomodar pessoas, com certeza, mas de uma coisa eu sei, que a minha reação diante de tudo aquilo que eu viver, até mesmo adquirindo um vírus, a minha reação, a minha atitude, vai impactar vidas, porque esse brilho não é coisa para mim, não é algo que eu tenha que usar para minha vaidade pessoal, esse brilho é para impactar vidas, para que as pessoas que vivem nas trevas olham e possam admirar esse brilho, a minha reação diante das provações. É fácil atravessar tribulações? Não. Você acha que foi fácil para Estevão, nesse momento sendo arrastado, arrancando a sua capa, e as pessoas pegando em pedras e começando a tirar essas pedras? Não foi fácil. Você acha que é fácil para aqueles irmãos cristãos, irmãos nossos, ali no Egito, sendo degolados pelo ISIS, passando a faca na sua garganta, alguns vendo os seus familiares sendo mortos? É fácil? Não, queridos. Pastor Abi, indiano, ver seu filho sendo queimado vivo dentro de uma igreja, pela perseguição, é fácil? Não.
Mas o que consola o meu coração e deveria consolar o seu coração, porque tudo que está na palavra de Deus, cada palavra, cada letra da palavra de Deus, traz conforto, esperança ao nosso coração. Capítulo 7 de Atos, versículo 60, o finalzinho, diz assim, que no momento que Estevão se ajoelha e libera a graça e o perdão, aquele povo enfurecido, que olhava o seu rosto brilhando, mas perseguiam, porque não conseguiam entender aquele brilho, mas aquela reação impactando esses corações. Diz com essas palavras, adormeceu. Coisa linda, amados. Eu me lembro quando Jesus demorou-se para ir até a casa do seu amigo Lázaro, e tudo dizia, Lázaro morreu, ele está adormecido, e eu vou lá despertá-lo. Essa palavra é muito linda, adormeceu. Amados, o cristão adormece e não morre, sabe por quê? Porque nós vemos a morte não pelo lado de cá, mas pelo lado de lá. Os portais da morte desse lado nosso terreno é assustador, é tenebroso, principalmente para aquele que não tem convicção do que está do outro lado da porta. Mas para o cristão, aprenda isso, o cristão não morre, ele adormece, porque ele olha do outro lado e a porta da morte para nós são umbrais de ouro puro, é a glória de Deus, é o momento que esse corpo, nós liberamos esse corpo dessa carne destrutível, pecadora, e nós atravessamos esse portal lindo e maravilhoso, para recebermos o nosso corpo incorruptível da glória, da presença total de Deus, não mais vendo a glória de Deus por um espelho, mas olhando Deus face a face. Queridos, tira todo esse medo do teu coração, esse pavor, venha brilhar como Estevão brilhou, que as pessoas possam olhar para o seu rosto, não ver você como anjo, não estou pregando isso, mas ver um rosto angelical. Os anjos tinham um rosto angelicais, porque eles estão dia e noite na presença do Senhor, dia e noite na presença do Senhor. E se nós cristãos desejássemos estar, ou tivéssemos o desafio de permanecer na presença da glória de Deus, o máximo que desse, nós teríamos igrejas de cristãos brilhantes, de rostos angelicais. Nós curaríamos muitos com esses rostos de Belial, com certeza, mas nós teríamos igrejas que reagiriam muito diferente diante de qualquer coisa que pudesse acontecer sobre a terra. Queridos, não é Apocalipse ainda, nem essa nuvem de gafanhoto que estava chegando no sul do Brasil. Isso é apenas sinais do que ainda virá. E eu fico imaginando se a igreja vai estar preparada, a igreja dos últimos dias. Eu creio no arrebatamento da igreja fiel. Os brilhantes serão levados, mas muita gente ficará para poder aprender esse sermão, essa palavra, a brilhar no meio de uma perseguição dura, severa, que vai vir sobre a terra. Eu não sei como você entendeu ou recebeu essa palavra. Só tem dois lados. Saulo de Tarso ficou tão irado, tão odioso de ser confrontado com esse brilho, que ele sai dali, versículo, logo em seguida, capítulo 8, fala que ele surge uma grande perseguição aos cristãos, liderado por esse Saulo.
até lá no capítulo 9, capítulo seguinte, quando esse homem tem um encontro real com Jesus na estrada de Damasco. Muitos perguntam, ali ele cai do cavalo, perde a visão e se converte. Não concordo. A conversão de Saulo de Tarso começa quando ele olha Estevão. Essa luta que travou dentro do coração de Paulo, para se tornar o futuro Paulo. O homem que Deus usou de uma maneira tão poderosa na propagação e doutrinação do Evangelho para as igrejas do passado. Tudo começou porque ele viu o brilho no rosto de um homem, mas ele viu a reação deste homem diante de toda a perseguição que ele sofreu. Isso impactou a sua vida de tal forma, que quando ele cai do cavalo lá na estrada de Damasco, ele diz, ó Senhor, Senhor, como se conhecesse Jesus. Queridos, que você possa ter essa reação no seu coração. Mesmo que você tenha se sentido um pouco incomodado com essa palavra, eu convido você a refletir nessa palavra, como eu refleti, e eu creio que a igreja de Cristo está refletindo. Que você possa refletir sobre isso, brilhar, mas para brilhar você tem que buscar constantemente permanecer diante da glória do Senhor. E mais, aconteça o que acontecer, venha o que vier sobre a sua vida, a sua reação deverá ser para impactar corações, liberando graça e perdão, como Estevão liberou naquele dia. Que Deus possa abençoá-lo. Gostaria de orar com você. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é tão clara, tão objetiva, que esses que me ouvem agora nesse instante, possam receber, Papai, sim, essa revelação maior, de que o que importa para Ti, Senhor, é a minha reação diante de todas as afrontas, perseguições, diante de tudo aquilo que eu venha, Senhor, a sofrer nessa vida. A minha reação impacta vidas. Por isso, Senhor, abençoa Teu povo, traz o Teu povo, chama o Teu povo à Tua presença, que Teu povo sinta a necessidade de buscar a Tua glória constantemente e permanecer nela, para que os seus rostos tenham o rosto angelical e que venham a impactar muitos corações. Eu Te agradeço por esse momento, pela oportunidade, pelo privilégio de anunciar a Tua palavra. E agora eu abençoo, meu Pai, cada ouvinte, cada família, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, realmente impactar essas vidas, esses corações, que eles sejam atraídos à Tua presença e venham a conhecer aquilo que mais, Senhor, temos de importância na nossa vida como cristãos, Jesus o Cristo, o Messias, e que possamos não tirar nossos olhos do alto, não tirar os nossos olhos dos céus abertos sobre nós, tirando um pouco, meu Pai, de ver todo esse terror que está sobre a terra, mas que os nossos olhos se fixem nos céus, no Teu poder, na Tua graça, no Teu perdão, na Tua visitação. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, todos os nossos ouvintes, na glória de Deus Pai, Todo-Poderoso. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Gostaria de deixar alguns avisos com os queridos irmãos, com aqueles que nos ouvem. Com o aumento, com a volta ainda de um surto da pandemia, nós não estamos com cultos presenciais, estamos apenas mantendo o nosso encontro de oração
todos os dias, 18 horas, aqui no templo. É um grupo pequeno, eles têm álcool gel disponível, cada um usa sua máscara, senta a uma distância adequada, mas nós temos vindo aqui na igreja orar pelas nossas vidas, pela igreja, pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, mas também suplicando a misericórdia do Senhor e a graça para que todo esse tumulto dessa pandemia possa passar o quanto antes. Também oramos pelas nossas autoridades, que Deus possa conceder discernimento, possa conceder sabedoria na condução de tudo isso. Por isso, eu digo aos irmãos, a igreja não está fechada, ela está com as portas encostadas e nós estamos sem cultos presenciais, mas nós estamos aqui sim, todos os dias, 18 horas, orando. Se você deseja ter uma experiência com Deus, uma experiência renovada, que você possa realmente estar conosco aqui, todos os dias, indistintamente. Temos um grupo que tem vindo, esse grupo nós temos denominado os 300 de Gideão, que estão firmes nesse propósito de não arredarem diante do altar do Senhor, clamando, suplicando por graça e misericórdia do Senhor. Então, por enquanto, os trabalhos da igreja, os cultos regulares não estão acontecendo, escola dominical e mesmo o estudo da quarta-feira do livro de Apocalipse também ainda não retornaremos tão já. Precisamos de um tempo, amados, de restaurar a nossa espiritualidade, para que esse vírus não venha apenas atingir o nosso físico, mas também ele atingiu de frente a nossa espiritualidade, porque ele nos isolou e ele quebrou aquilo que é o mais importante da igreja, a unidade espiritual da igreja. Isso não pode ser quebrado de maneira alguma, e isso você só consegue mantendo uma comunhão com o corpo. Está difícil, eu sei que para muitos está realmente, não é obrigatório isso, eu estou dizendo apenas que nós temos que orar muito pelas nossas vidas e principalmente pela nossa espiritualidade. Que você também, se você deseja, você pode vir participar conosco. Quero agradecer imensamente os nossos colaboradores, os nossos ofertantes e mesmo os dizimistas, que têm sido generosos realmente nesse espírito que o Senhor tem colocado, de manutenção da sua casa, da sua obra, de missões. Temos realmente tido, não abundância, mas todo o necessário tem sido alcançado. Que os irmãos, principalmente os irmãos, membros da igreja, continuem com esse espírito de constância, de fidelidade ao Senhor, que não se esqueçam da casa de oração e dos compromissos que nós possuímos. Que você continue realmente sendo generoso, né, em dizimar, em ofertar. E agradeço aqueles irmãos que nem membros da igreja são e que têm sentido a necessidade e têm realmente tido generosidade conosco. Eu os agradeço e que Deus possa os abençoar grandemente com a bênção de uma prosperidade bíblica. Que Deus possa, portanto, nos abençoar e possa nos guardar, nos livrar, porque estamos buscando estar à sombra do Onipotente. E diz que aquele que está à sombra do Onipotente descansará. E nós temos descansado no Senhor, descansado pela fé, clamando, invocando a sua presença e realmente por todos aqueles que estão principalmente na linha de frente, médicos, corpo de enfermagem, fisioterapeutas, inclusive a nossa irmãzinha Lu, que está lá na frente, no corpo de enfermagem. Que Deus possa proteger todos eles, possam dar a eles realmente a garantia, realmente que eles estão sob a tutela do Senhor. E que Deus tenha misericórdia de nós e que dispense sobre nós a sua graça. Eu vos agradeço em nome de Jesus. Amém.